Ai, que lindo, Lucas. Lembrei mesmo do Marcos Alberto. O Marcos Alberto queria... Cheguei em casa um dia, ele tinha 10 anos, nós estávamos aqui na igreja, foi no ano que a gente entrou aqui na igreja, e eu sempre quis que ele, obrigada, que ele tocasse, cantasse, mas eu nunca forcei. E eu entrei em casa e estava tocando a introdução de Rompendo em Fé, que é uma introdução no teclado bem longa. Falei, nossa, o que o Marcelo está tocando a essa hora, né? Acabei de chegar. Aí cheguei lá, não era o Marcelo, era o Marcos Alberto. Eu falei, vou pôr esse menino para aprender. E aí eu chamei o Sanzinho da Iládia que ensinou ele violão. Aí a Iris chegou aqui um dia, né? Falou assim, nossa, aquele menino toca igual você, Sam. Eu falei, aprendeu. E esse fim de semana, sábado, domingo, né, amor? Nós fomos lá que teve a cantata da igreja dele. E ele fez João Batista. Gente, mas foi lindo. Quando ele entrou cantando e falando, abriu os caminhos para Jesus passar. Eu já tinha visto uma vez, alguns anos atrás, né? E a igreja dele é muito jovem, assim, bastante jovem, né? E eles fazem, assim, um louvor a Deus tremendo. Foi muito lindo. Amém? Bom, tem pouca coisa hoje, né, pastora? Tem muita coisa. Eu já falei com o meu professor de exegese ali, para ele não me dar bronca. Quem sabe hoje eu ganho uma notinha já para o próximo trabalho, que tem que entregar um trabalho gigantesco, entendeu? E eu já estou me preparando. Mas vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu escrevi todos os versículos aqui no meu caderno. Então vamos lá. Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do 21. Do 21 ao 31. Diz assim, em várias traduções, inclusive na King James, o mandamento mais importante. Um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de toda a sua mente, e de todas as tuas forças. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Os fariseus estavam tentando pegar Jesus em alguma contradição para o acusar, pois o odiavam e temiam a Jesus. E enviaram um mestre da lei e um escriba para o interrogar. Como haviam mais de 600 leis judaicas, a pergunta do escriba não era fácil de responder. E ele pediu a Jesus que identificasse, dentre aqueles 613 mandamentos, o mais importante da lei judaica. Jesus, sabiamente, recitou o início do Shema. O Shema era a oração que os judeus repetiam 2 vezes ao dia. E era provavelmente o trecho mais conhecido do Antigo Testamento. A base da lei judaica era, adorar ao único Deus. O início do Shema era esse. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. As leis judaicas foram declaradas por Moisés como decretos e estatutos da aliança de Deus com o povo de Israel. E estão nos livros de Deuteronômio e Levítico. Tem muita explicação sobre essa lei judaica, Shema, que eu estudei, mas não vai dar tempo, eu vou adiantando aqui. Mas, e nós? Será que nós amamos a Deus como o nosso único Senhor? Será que nós o amamos com tudo o que somos? Eu achei tão lindo quando o louvor começou a cantar o único, eu falei, Senhor, isso é confirmação para mim, porque Ele é o único Senhor. Né? E eu sempre peço ao Senhor para confirmar a palavra que Ele nos dá. Você tem obedecido aos mandamentos de Jesus? Do jeito certo?
em primeiro lugar? Com todo o seu intelecto, pensamento, vontade, emoção, espírito e corpo? Não podemos amar a Deus do nosso jeito, ou de qualquer jeito. Amar a Deus é obedecer aos princípios estabelecidos. E amar a Deus, o primeiro mandamento, está intimamente ligado ao segundo mandamento. Então hoje eu venho aqui fazer um desafio para você ser sincero com Deus. Você teria coragem de perguntar para Deus: Senhor, será mesmo que eu te amo em primeiro lugar? Acima de tudo, acima de todos que eu amo aqui na terra, acima de todas as coisas que o Senhor tem me dado? Quando eu estava estudando, eu fui obrigada a perguntar eu mesma para o Senhor, porque o Senhor começa tratando com a gente. E eu disse assim: Senhor, eu não tenho certeza que te amo acima de todas as pessoas que eu amo e de todas as coisas que o Senhor tem me dado. Eu sei, Senhor, que eu te amo profundamente, mas eu não sei se o meu amor por ti é como deve ser, de acordo com a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a viver com verdade a tua palavra. Você não precisa fazer essa oração agora, mas nós temos que ser sinceros e verdadeiros com o Senhor. Porque nós pregamos a palavra, vivemos a palavra, somos chamados de crentes por aí afora. Então precisamos ser íntegros diante do Senhor. Eu separei alguns pontos para nos ajudar a responder para nós mesmos e, se for o caso, sermos transformados, renovados, restaurados no nosso entendimento para cumprirmos os mandamentos do Senhor. Jesus respondeu: ouve, Senhor, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, o primeiro ponto é reconhecer Deus como o único Senhor. Tudo que somos e tudo que temos vem de uma única fonte, o Senhor Deus. Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O Senhor revelou ao profeta Isaías: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheces, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo, disse a Isaías, está dizendo a nós, que Ele é o único Deus. E o seu poder e soberania não tem comparação. Por isso, é vã, fútil, inútil a adoração a outras divindades, pois essas nada podem fazer. O Senhor é soberano e tem domínio sobre toda a criação. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade. O único Senhor é o Criador de todas as coisas. Em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Em Isaías 45:12 está escrito: eu fiz a terra e criei nela o homem, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. A criação de tudo e de todas as coisas está em Gênesis. Mas, se você quiser depois ler lá Gênesis, você vai ver tudo que Deus criou. Mas o homem que Deus criou, a sua imagem e semelhança, pecou. E o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, fez um plano de resgate e salvação para toda a humanidade, através daquele que era, que é e sempre foi um com o Pai, Jesus Cristo, Filho de Deus. No princípio era o Verbo, disse João, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez. Assim, o Senhor também disse, o Senhor o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
Paulo diz que este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Deus é o único Senhor e Criador de tudo. O Deus e Pai e o Filho são um. Eu acho que não tem dúvida. Tantos versículos que nós lemos, não há dúvida. Alguém tem dúvida? Oh, glória a Deus. Não levanta a mão não, gente. Vamos lá. O primeiro ponto que nós falamos, então, é reconhecer a Deus como o único Senhor e Criador de tudo que há no céu e na terra. O segundo ponto, sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, é saber que Ele nos amou primeiro. O apóstolo do amor, João, escreveu: nós o amamos primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro porque Ele fez um plano de salvação para resgatar a humanidade e salvá-la da condenação eterna que havia por causa do pecado de Adão. E o plano de salvação foi o sacrifício de Jesus, que morreu sem pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida sem condenação. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida os libertou da lei do pecado que havia levado à morte. Vou pular aqui. João 3,16, todos nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando o Senhor fala da salvação de Cristo, Ele também fala da vida eterna. E a vida eterna, para alguns, é um suspiro de alegria, de esperança e de felicidade. Mas para outros que estão demasiadamente preocupados com a vida aqui na terra, não é. Mas o que importa é perseverarmos no caminho do Senhor até o fim e recebermos a vida eterna. Nada do que temos é nosso e tudo é passageiro, inclusive as nossas lutas e aflições. Porque nada, Timóteo, está escrito em 1 Timóteo 6,7, porque nada trouxemos para esse mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Tendo, porém, comida e vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, tolas e nocivas, que submergem aos homens na destruição e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com dores. Deixa eu pular aqui. Por isso, nós não precisamos nos preocupar com o dia de hoje, com o que havemos de comer ou beber, porque está escrito em Mateus que o Senhor alimenta os pássaros, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o Senhor os alimenta. E nós? O Senhor não nos ama mais? O Senhor não cuida mais de nós? E como está escrito, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará gratuitamente todas as coisas? É a garantia de que temos um futuro no Senhor e que receberemos a vida eterna, é esta, de termos um relacionamento profundo com o nosso Senhor e Salvador, de sabermos que Ele é o único Senhor e o único Deus. O terceiro ponto sobre amar a Deus sobre todas as coisas é confiar nele completamente. Um dos versículos que eu mais gosto está em Isaías 26:4, que diz: confiar no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, e rocha é o Senhor Jesus. Deus deseja o nosso bem, deseja nos abençoar. Ele sabe, Ele diz, porque eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal,
para nos dar o fim que desejamos. Mas o Senhor Jesus nos alertou, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, confiamos que Ele suprirá todas as nossas necessidades, guiando-nos dia a dia na nossa jornada aqui. Portanto, não estejamos inquietos, mas confiemos no Senhor. Entreguemos a Ele verdadeiramente os nossos corações e os nossos sentimentos. Mas o amor de Deus pela humanidade vai muito além do que nos conceder coisas boas. O amor de Deus, na verdade, tem muito mais a ver com a salvação da alma, porque o Senhor conhece o dia de amanhã. E Ele sabe que haverá uma eternidade, ou no paraíso com Jesus, ou no inferno, queimando no lago de fogo e enxofre com o diabo e seus demônios. Paulo nos alerta. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. A primazia dos nossos pensamentos deve estar com o Senhor e perseverar na salvação da nossa alma, para que recebamos a vida eterna. Precisamos permanecer salvos até o último suspiro das nossas vidas, ou até o dia em que o Senhor Jesus voltar e buscar a sua igreja. O quarto ponto, o amor a Deus, acima de todas as coisas, deve ser evidenciado em nossa adoração, serviço e dedicação à sua obra. Nossa vida deve ser uma oferta contínua a Deus, pois isto demonstrará o seu amor. Paulo fala em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Aqui na igreja ninguém fica parado, né, gente? Nós temos um pastor e uma pastora ali que põe a gente para correr, né? A gente não quer levantar cedo e parar lá numa fazenda, né? Mas a gente vai. A gente vai, porque ela falou. Eu disse ao Marcelo assim o seguinte, quando nós estávamos lá fora da igreja. Isso é uma pausa, gente. Eu disse o seguinte, amor, nós estamos aqui fora, a gente sempre encontra com o pastor e com a pastora, e eu falei para ela, aqui eu não tenho que te obedecer. Mas o dia que a gente aceitar voltar para cá, eu tenho que obedecer. A nossa amizade vai ficar em segundo plano. A gente tem que saber, né, entender a questão de submissão. Porque, né, não é uma submissão cega. Se eu ver alguma coisa que ela fizer errado, o pastor, eu tenho liberdade de chegar e falar, pastora, eu não gostei disso aqui não está de acordo aqui. Né? Mas se eu não tiver essa submissão no meu coração, como é que eu vou ser submissa a Deus? Não procede. Não funciona. Não acontece. Vamos lá. Fazer a vontade de Deus é esquecer-se de si mesmo. É agir, é se mover na direção que o Espírito Santo nos conduz. É necessário sairmos do nosso conforto, da vida que estamos acostumados. É sermos fortes e corajosos no momento em que não quisermos ser. Não é trabalhar sem parar e nem fazer tudo na base da correria. As muitas atividades que não te dão descanso tomam o lugar de Deus e a agitação te impede de ouvir a Deus. As coisas de Deus têm ordem e decência, e quando eu estava escrevendo, eu escrevi tudo isso essa semana, e essa madrugada deu crise, né, para variar. Senhor, não é isso que é para pregar, não vou, acordei de madrugada, domingo, não. Aí tudo que estava no PowerPoint eu passei para o caderno. E aí o Senhor me deu essa frase. As coisas de Deus têm ordem e decência. E eu lembrei da primeira pessoa de Deus, uma profeta de Deus, uma mulher ungida do Senhor, e ela falava muito isso. As coisas de Deus têm ordem e decência. Isso me fez lembrar do início da minha conversão. O Espírito do Senhor não trabalha no desespero das decisões precipitadas. A urgência não faz parte dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado dentro da obra de Deus. O Senhor, Ele te prioriza, Ele nos prioriza, e Ele deseja o mesmo de nós. Ele quer a sua e a minha atenção. Não deixe a graça de Deus passar
ou ser ultrapassada pelo desejo desenfreado de fazer coisas. Deus é Senhor do tempo. Os princípios estabelecidos por Deus são orar sem cessar e esperar pelo Senhor. O Espírito Santo habita em nós. Demos, pois, ouvidos a Ele. Sejamos sensíveis à sua voz. O quinto ponto, sobre ainda amar a Deus sobre todas as coisas, para que alguém possa dizer que ama verdadeiramente a Deus, é preciso que esta pessoa demonstre o seu amor vivendo em obediência. Obediência a Deus. É o abecedário do crente. Não há coerência, de acordo com a palavra de Deus, de dizer que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos. E os guarda, porque Jesus disse isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Lembremos que a desobediência a Deus gerou o pecado e a morte, porque Adão pecou. E assim como Adão pecou, Jesus restaurou. Está lá em Romanos 5,12. Portanto, por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas graças a Deus pela obediência de Jesus, porque Ele obedeceu ao Pai. Nós fomos justificados e salvos, porque Ele obedeceu ao Pai. Lembremos também que a obediência foi a causa do cativeiro do povo israelita. Se você quiser depois estudar, está lá em Zacarias 7, de 12 a 14. A obediência à palavra de Deus, a desobediência à palavra de Deus gera crentes falsos e hipócritas. Mas a obediência traz as bênçãos de Deus sobre os que vivem debaixo da verdade da palavra do Senhor. Tudo bem aí, gente? Vamos para o segundo mandamento. Sobre o segundo e maior mandamento que Jesus disse, amar aos outros como a si mesmo. Temos apenas 2 pontos. O primeiro é amar a si mesmo. Só que amar a si mesmo tem medida certa. Interessante que ontem eu estava dando aula lá na salinha de cura anterior e esse assunto veio à tona, né? Tem gente que se ama demais. Se ama mais do que qualquer outra pessoa. O ego é tão grande que não cabe mais ninguém dentro do peito. Tem gente que se ama de menos, até não se ama. Tem baixa ou nenhuma autoestima. Mas ambos são pecado. Ambos afastam a pessoa de Deus. Porque um leva ao orgulho e o outro a não dar o devido valor a quem Deus criou a sua imagem e semelhança. Os 2 sentimentos vão desviar a pessoa do caminho correto. Quem se ama demais acha que é melhor que os outros. Quem se ama de menos acha que é inferior aos outros. Saber quem você é fundamental para entender os planos e os propósitos de Deus e também a sua palavra. Nesses 2 casos que nós citamos, a pessoa não consegue amar ao outro porque nem a si mesma tem o amor na medida certa, como nós falamos. O amor correto a si mesmo, de acordo com a palavra de Deus, conduz a pessoa ao centro da vontade de Deus, enquanto que o amor errado sobre si mesmo traz consequências diversas, como ansiedade, tristeza, inquietação, dores, doenças e tantas outras coisas. Tudo o que acontece com essas pessoas toma uma proporção maior do que realmente é e toma o lugar de Deus dentro delas. Os pensamentos errados impedem a pessoa de ouvir a Deus. A pessoa passa a ouvir somente o seu coração e os seus próprios pensamentos. O Espírito Santo de Deus não tem acesso a ela. A tendência é agir por si mesma, sem consultar a Deus. E o agir apressadamente, debaixo de dúvida e incerteza, não tem a direção de Deus.
Deus não está no meio das atitudes precipitadas, desesperadas, e eu volto a dizer, a urgência não faz parte dos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Leia novamente Eclesiastes, tudo, se possível, tudo tem o tempo certo, determinado na palavra de Deus. O pastor do meu filho costuma dizer muito assim, o de repente de Deus leva muito tempo. Então, as coisas de Deus têm um tempo certo. A palavra do Senhor, ela nos ensina a orar, esperar e ouvir a voz de Deus. Ouvir a sua resposta e depois agir. Algumas pessoas se iram e agem tão impensadamente que trazem consequências para si e para todos que estão à sua volta. Talvez pense que é a ira de Deus, como foi com Jesus, quando ele quebrou todas as mesas, né, daqueles cobradores de impostos. Talvez essa pessoa pense isso, mas tem uma coisa que Deus escreveu para mim, e eu fiquei titubeando em escrever, mas eu vou te dizer. Só Jesus, que era Deus. Jesus era humano e era Deus. Eu não sou Deus encarnado, nem você. O Espírito Santo habita em nós, e Ele é manso e longânimo. Agir com intrepidez e ousadia do Espírito Santo nada tem a ver com agir precipitadamente. Aprendei de mim, disse o Senhor Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Busque sua identidade em Cristo e você entenderá quem você é. Se encontre em Cristo e terá o amor na medida certa para você, para si mesmo e para os outros. O segundo ponto sobre amar ao próximo está ligado, intimamente ligado ao primeiro mandamento. O apóstolo João escreveu: se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso. Pois aquele que ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha para o lado aí. Tem algum irmão que você não ama? Não vou nem olhar para vocês. Eu não vejo Deus, nem você. Mas eu vejo você e você me vê. Amar o outro é amar a Deus. E não é uma escolha. É um mandamento. Não se pode cumprir o primeiro mandamento e não cumprir o segundo. Amar ao seu próximo não tem a ver com gostar do jeito da pessoa, do cabelo, da roupa, da maneira como ela anda, se veste ou fala. Tem a ver com entendermos o plano de salvação para nós e para a humanidade. Tem a ver com saber que aquela pessoa que você não gosta, ela pode não ser salva. E se você não fizer nada, ela pode ir para o inferno. Deus não quer que ninguém se perca. Nós também devemos trabalhar para sermos bênçãos nas mãos de Deus, para ajudar e não para ser pedra de tropeço. Ai daquele que atrapalha a obra do Espírito Santo. O Espírito do Senhor poderá requerer o sangue dessa pessoa das suas mãos. Está escrito na palavra. Se for preciso, o Senhor levantará alguém para fazer a obra. E a palavra diz que até as pedras clamarão. Então pregue o Evangelho. Porque no final, os planos de Deus não podem ser frustrados. Eles se cumprirão. E também tomemos cuidado para não ficar preocupados com aqueles que promovem contendas e dissensões. É verdade que o Senhor abomina esses. Mas que nós não sejamos assim, pois essas pessoas não estão servindo a Deus, e sim ao próprio desejo e aos próprios interesses. Paulo alerta os irmãos que se diziam cristãos, mas na verdade não eram. No entanto, deixe que o Espírito Santo se encarregue deles, se concentre em ajudar e amar o outro. E este mandamento temos dele,
que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Respira aí, gente. O Senhor me falou muito, porque nós... Vicente, coloca aquele slide para mim. Por favor. Agora tem um estudo exegético, viu, pastor? Vamos ver se eu passo na prova agora. Porque a coisa mais importante quando nós ministramos a palavra, que eu entendo, ao meu ver, é falar de Jesus. Eu aprendi assim. Conseguiu? A justiça de Deus, é isso aí. Deixa eu pegar meu óculos que eu vou ter que ler aqui. A justiça de Deus. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Eu estava conversando com meu marido esses dias sobre justiça, né? E aliás, era alguma outra coisa, eu não lembro, mas eu falei para ele, não, Jesus é a justiça de Deus. Né? Lembrei, porque alguém estava falando se uma pessoa não conhece o Senhor, mora longe, e nunca ouviu falar do Senhor, como vai ser salva? Bom, para mim, se Deus é justo, de alguma forma, Deus vai alcançá-la. Né? Muita gente fala, mas por que isso, por que aquilo, por que aquelas pessoas lá no final da Amazônia, não sei de onde, morreram e nunca viram Jesus? Meu irmão, não se preocupa com a tua vida, deixa que Deus cuida daqueles que não estão ao nosso alcance. O que estiverem ao nosso alcance, se você estiver ao nosso alcance, orar pelo pastor Calene, abençoar os missionários que vão fazer a obra para alcançar povos que não conhecem o Senhor, esteja em tuas mãos. Abrir a tua boca para ficar perguntando, reclamando, não vai te levar a nada. Amém? A justiça de Deus. Isaías 45:8. Está ali, né, gente? Eu coloquei ali porque... Dá para ler? Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Eu tenho uma Bíblia de dicionário grego e hebraico, e essa palavra aí, nesse versículo, traduz-se como justiça, que está relacionada à retidão e à correção, e à ação correta. Nesse contexto, é desejada a chuva de justiça para que ela possa encher a terra com a harmonia do reino de Deus. O dicionário hebraico nos traz diversos significados da palavra. Em alguns exemplos, são destacados os versículos da Bíblia onde a palavra aparece. Isso é para mim. Deve ser estudado o significado, onde a palavra, o significado e o texto, o contexto do versículo. Às vezes uma palavra no hebraico, gente, como está aí H6663, 64, 65, 66, elas têm semelhança na raiz hebraica. E elas têm alguns significados, às vezes muitos significados, né? O próximo. A palavra justiça descreve a postura e as ações de Deus, que Deus possui e que espera que seu povo também preserve. Ele é inequivocadamente justo. A justiça é inteiramente a sua prerrogativa. Nós estamos falando de Deus nos versículos no Velho Testamento. Seu povo deve semear justiça e, como recompensa, receberá a justiça. Oséias 10:12. Ele trata o seu povo segundo a sua justiça, a justiça e irrepreensibilidade que eles demonstram. Próximo. A fé em Deus foi computada como justiça para Abraão, e a obediência à lei do Senhor era uma evidência adicional da fé, que Deus considerou como justiça. O substantivo descreve a justiça de Deus ou a sua vontade na relação com outras pessoas. Deve-se agir segundo a justiça de Deus. A palavra também é sinônima de verdade ou integridade. Tudo isso que nós estamos falando é sobre a palavra justiça. O vocábulo justiça retrata a salvação ou libertação que Deus traz, tal como Isaías, ao falar ao Senhor, fazendo chegar a sua justiça, como equivalente
a fazer chegar a sua salvação. Então, a equivalência de justiça também é salvação. Próximo. Vamos pular esses 3 versículos aí, porque tem uma coisa que eu quero fazer aqui ainda. O próximo. O próximo slide. O termo justiça foi usado com o significado legítimo e irrepreensível, referindo-se ao renovo justo de Deus. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo. Um rei reinará e prosperará, e executará juízo e justiça na terra. Vê se você consegue encontrar Jesus aí. Naqueles dias e naquele tempo, eu farei crescer um renovo de justiça a Davi, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará a salvo. E este é o nome pelo qual ela será chamada. O Senhor é a nossa justiça. Próximo. Porque, 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual, por parte de Deus, nos foi feito soberania e justiça e santificação. Perdi aqui. E redenção. Romanos 1,17, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé em Jesus. Próximo. Acho que esse daí está falando com relação ao versículo anterior, que era Romanos. Significa justiça e se refere à qualidade de ser justo, ou a ação de dar a cada um o que lhe é devido. No contexto do versículo, aponta para a justiça de Deus, que se revela através do Evangelho, mostrando como ele estabelece a relação correta entre ele e a humanidade. Olha Jesus de novo aí. Em referência a Cristo como a fonte e o autor da justiça, em referência à justiça que Deus aprova, requer e concede. Agora, deixa aí, não sai daí não, irmão. Eu só quero ler uma outra coisa aqui. Romanos 3, 21, 26. Essa eu vou pedir para vocês abrirem. Romanos 3, 21. Posso ler? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por Deus em sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Teve mais versículos que eu achei na Bíblia explicando, mas eu não tenho dúvida. Jesus, põe aí de novo o outro slide. Não conseguiu abrir? O último lá, mais um. Aí. Tudo culmina em Jesus. Na palavra de Deus, tudo converge para Jesus. Tudo foi consumado em Jesus. Tudo é Jesus nas nossas vidas. Nós não temos razão para duvidar que Jesus é Deus,
um com o Pai, que o Pai é um, o único Deus, o Criador, e que Jesus é a nossa justiça. Ele é tudo para nós. Eu amo a Deus de uma forma muito profunda. Mas como eu disse aos irmãos, pode tirar, irmão, que está torto. Eu amo a Deus dessa forma. Eu me entreguei para Jesus de uma forma tão profunda. E eu creio que o meu marido sabe, e eu creio que a minha família sabe, que eu amo a Jesus de uma forma sobrenatural e eu sei que ela não vem de mim. Porque eu entendi quem eu sou em Cristo e quem é Deus, quem é o Senhor na minha vida. Eu queria que você ouvisse esse louvor. Vai conseguir colocar, Vicente? Esse louvor que ele diz assim: maravilhoso Jesus. Jesus é maravilhoso para nós. Ele nos ensina a andar nos seus caminhos. Ele nos ensina a amar ao próximo, nos ensina a renunciar a nós mesmos. Ele nos ensina a fazer tudo o que nós precisamos. E a única coisa que o Senhor pede é que nos entreguemos a Ele. Consegue colocar? Se por acaso você tiver a letra aí, conseguir a letra para pôr o pessoal. Senão só põe alto que o pessoal ouve. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Esse é aquele cantor Nani Azevedo. Não, é Nani? Hoje o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o Teu milagre, quem ama isso? Eu preciso de um milagre, Senhor, mas não posso desistir de lutar. Hoje creio que o Senhor vai escrever com o sangue de Jesus o meu milagre terei. Eu creio em Ti, Senhor. Cante comigo. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso.